Brasil apresenta Papo de Mãe, um programa que trata do universo da mulher-mãe, seus anseios, sua história e desafios. Papo de Mãe. Apresentação: Aline Gomes, com a psicóloga Ana Cláudia. Muito bem, aqui na sua Rede Brasil estamos começando o nosso Papo de Mãe de hoje, trazendo aqui super informações e dicas para você, mamãe de plantão. E hoje também tem uma dica muito especial, aliás, esse mês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a participação da sogra, né, das avós de forma geral, na orientação, na gravidez. E hoje, para a gente começar, irmã Ana, seja bem-vinda. A gente vai começar perguntando para você qual é de fato o papel da avó. Muito bem, Aline. Eu, em primeiro lugar, quero saudar todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes também. Eu vivo levando puxão de orelha, porque só falo com as mamães, né? Mas elas são o foco principal do nosso quadro. E eu gostaria de saudar as mamães com a paz do Senhor. E antes de falar do tema especificamente, eu gostaria de dizer que nós vamos focar nas mães, né? Para falar para as avós, a gente teria que ter alguém com mais experiência de vida do que eu. Então, eu vou falar assim de como nós, como mães, como jovens mães que somos, ou mães que, né, já são mais experimentadas, podemos estabelecer uma relação em que a avó tem um papel, mas que não seja um papel tão invasivo a ponto de anular o lugar da mãe, né? Eu acho que a relação com a mãe, com a sogra, já é uma relação que vem carregada de muito afeto, antes mesmo do neto ou da neta nascer. Por quê? Porque no caso da nossa mãe, é a nossa mãe, né? E já existe uma relação afetiva. A mãe é aquela figura a quem a gente recorre na hora da dor, na hora da agonia. E agora ela vai assumir um outro papel, que é muito próximo do papel de mãe, mas não é o papel de mãe, não é? Além disso, então vamos falar da sogra. A sogra, não é? A mãe do marido de alguém, não é? Ela ocupa também um lugar importante, porque ela é a figura feminina de afeto e de amor mais próxima de um homem com o qual uma mulher se casou e vai ocupar um papel que deve ser o de protagonista feminina da vida desse homem, né? Então, essa mãe tem que se desgarrar desse papel, mas ela precisa encontrar um novo lugar. E aí depois vem os netos. E eu acho que de acordo com a forma como esse papel foi vivenciado, como essa relação começou, como essa história começou, muitas vezes são trazidos conflitos que não pertencem à relação com o neto. Quando se tem, por exemplo, uma sogra super protetora, ela já é aquela proteção com o filho, aí vem o neto e tem aquela proteção exagerada. Exatamente. Cada família que se institui tem a sua forma de atuar. Uma vez eu vi um pastor falando uma coisa muito interessante, que ele falando de quando ele era jovem, que ele teve muito discernimento, ele contando essa experiência no estudo para famílias, e ele dizia o seguinte, que uma vez, quando ele era jovem casado, estava em casa, e a primeira vez que a mãe foi visitá-lo, né? E aí a mãe foi na área de serviço e disse, não é assim que se lavam as roupas, e foi ensinar a lavar. E esse suco assim, ele não toma assim, ele gosta do suco desse jeito, e foi ensinar a fazer o suco. E aquele pastor disse que sentiu a esposa acuando, recuando. E ele teve a compreensão do que estava acontecendo, e chamou a mãe no canto e disse, mãe, deixa, agora eu casei com fulana. Eu ia dizendo o nome da fulana. Agora eu casei com fulana. Então, eu vou aprender a gostar do suco dela, a gostar da roupa que ela lava. E se eu não gostar, não é? Eu vou dizer para ela e ela vai encontrar um jeito de satisfazer minhas necessidades. Então, muitas vezes, por exemplo, a sogra é uma mãe que vive focada nesse filho.
Isso. Não é? Às vezes não... Porque é difícil esse lugar de você investir no relacionamento e investir nos filhos. Não é? Nenhuma das duas coisas podem perder o foco, porque ambas são importantes. E, biblicamente, o marido é a primazia da mãe. Mas, muitas vezes, você está lidando com uma sogra que investiu nos filhos toda a sua energia. Às vezes, para até tapar, eu chamo de tamponar, algum conflito ou algum problema da relação com o marido, se volta para os filhos. Uhum. E se esses filhos saem de casa, muitas vezes essa mãe não consegue encontrar outro sentido. Né? É o que se chama de síndrome do ninho vazio. E aí chegam esses netos. É mais uma coisa, às vezes, para essa mãe se ocupar. E às vezes não. Eu sempre digo que a mãe e a avó olham a vida a partir de ângulos diferentes. Né? Uhum. A avó olha a sua relação com os netos sempre lembrando da lente do retrovisor, do que ela já viveu, do que ela já passou, né? Dos momentos em que deixou de desfrutar às vezes, pela obrigação, pelo dever. Então ela tem uma outra visão de vida. E a mãe, ela está construindo o seu lugar de mãe. E para essa mãe, como é que ela vai lidar com essa sogra assim? Tão presente, com as regras, né? Com a forma de criar que ela já está ali colocando no neto e você tentando criar da sua maneira. Como é que se lida com isso? Veja, eu acho que, em primeiro lugar, às vezes, nós superpotencializamos o papel da avó de fato. Se você é uma mãe presente na vida dos seus filhos, quem vai estar mais tempo com as crianças? A mãe. É a mãe, não é? E a gente tem que considerar, Aline, que sempre vai haver uma diferença do nosso discurso na vida dos nossos filhos. Isso tem um lado positivo porque põe em teste a força daquilo que a gente ensina, não é? Se você, por exemplo, põe uma regra para o seu filho de não ter determinado comportamento, que não é permitido, não é permitida determinada conduta. Uma vez eu vi uma cena muito interessante. Uma avó insistindo para a neta ter determinado comportamento, ela disse: não, vovó, você devia me ensinar a obedecer e não a desobedecer a minha mãe. Não é? Então, foi um momento muito importante porque aquela mãe pôde ver que a sua filha tinha o princípio da obediência no coração. E aquela avó sorriu e disse: de fato, eu não posso estragar você, e reconheceu. Mas nem sempre isso acontece. Então, em primeiro lugar, não superdimensione a influência da avó na vida do neto. Veja o que de fato influencia. Né? E se, por exemplo, às vezes acontece do neto dizer: e por que a vovó diz que não tem nada demais? Ou por que a vovó diz que você deveria deixar? Outra coisa, né? Você não permite seu filho comer determinado alimento, aí com a vovó libera geral. E aí, essa é uma questão. Por exemplo, a avó libera geral, não é? Então, como é que você lida com isso? Negociar. Flexibilizar. Eu vou dar um exemplo de uma questão minha. Eu não gosto que meus filhos consumam muito doce, não é? Especialmente industrializado. E quando o meu filho mais velho nasceu, isso foi com minha mãe. Então, qual é a avó que não tem o prazer de oferecer aquela jujubinha que o neto ama, ter ali na bomboniere? Então, eu tive que aprender a flexibilizar. Por quê? No meu caso, minha mãe só estava com meu filho no domingo. Aquela era a marca registrada da relação dos dois. Então, eu conversei com ela e disse: olha, mãe, a gente não vai poder, e nem ela ia fazer isso, montar uma bomboniere em casa, né, na sua casa. Mas eu vou abrir uma concessão, agora não exagera. Então, ela descobriu o doce predileto e começou a dar. O grande problema é porque muitas vezes, insufladas por problemas outros da relação, eu sempre converso com amigas e sempre vejo que isso é comum acontecer. Então, insuflada por problemas outros da relação que são trazidos para a relação com o neto, não é? A mãe e a avó trazem, aquilo se torna um campo de disputa. A primeira coisa que eu acho que a mamãe deve fazer é levantar a bandeira branca. A bandeira da paz, né? A Bíblia diz que a paz deve ser o árbitro das nossas relações. Não é? O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Né? Então entra num acordo, conversa.
olha, avó, eu não concordo com isso. Por exemplo, isso eu não abro mão. E se possível, se você tem um marido pacífico, mais objetivo, conversa com ele. E os dois tenham essa conversa juntos, né, com a mãe. Então, eu vou flexibilizar nesta direção. Agora, disso eu não posso abrir mão. Né, porque a gente não pode também abrir mão de tudo. Imagina, por exemplo, uma mãe que é evangélica e a avó é católica e quer ensinar suas rezas, suas crendices para o neto. Uhum. Então tem que haver um diálogo no sentido do que é possível e do que não é. Né? Mas dialogar antes de rotular, porque às vezes o que é que a gente faz? A gente nem tenta e já se... Não é? Porque a mãe tem aquele instinto, às vezes, de minha cria, meu filho. Né? Às vezes o pai precisa dar um cutucão e dizer, opa, eu sou parte importante dessa história. Uhum. Então, muitas vezes, nós armamos, nos entrincheiramos sem necessidade. Então, tenta o diálogo primeiro. E aí eu sei, por exemplo, alguém que diz, mas a minha sogra, ou minha mãe, ela é muito... Não é? Ela luta pelos bastidores, ela não faz um jogo justo. Às vezes existe esse caso da vovó que vai por trás, não é? Que fala com o filho, a sua esposa é muito exigente com essas crianças e tal. Abra um espaço de diálogo, tente. Fale para ela do seu sentimento, que você gostaria que ela conversasse com você sobre o que ela pensa e sobre o que ela sente. Você não vai sempre atender as demandas dela, mas que vai pelo menos ouvi-la, né? E abre esse espaço de diálogo. Se a relação às vezes é difícil, é complicada, também não deixe que as crianças entrem nesse a criança vai mérito. ficar ali, vai ficar complicado, né? A mamãe diz uma coisa, a avó fala outra, o pai fala outra coisa. E às vezes, Aline, a avó é esse caminho do afeto. Às vezes a relação está ali conflituosa, complicada com a mãe e criança precisam de uma terceira via para ter esse escape, não é? A mãe precisa conversar com alguém, a avó, como mulher experiente, o apóstolo Paulo, ele instrui Tito sobre como devia tratar as questões, e a Timóteo também, há uma outra passagem, com as mulheres mais velhas, e é justamente essa a função da mulher mais velha, ensinar a mais nova. Né? Mas ensinar não é substituir a mãe. Isso. Então, qual é o papel da avó? O problema é que hoje em dia as coisas se confundem muito. Então, a mãe vai trabalhar, quer que a avó fique com o neto, mas a avó não pode fazer papel de mãe e, ao mesmo tempo, não pode fazer o de vó porque desautoriza a mãe. Então, muitas vezes as coisas ficam conflituosas por conta disso. Uma outra coisa é de que muitas vezes eu vejo casos de casais que permitem a interferência dos avós em outros âmbitos da vida e no âmbito da educação não. Por exemplo, casais que não se desapegam financeiramente, em outros méritos da questão, põem os pais na responsabilidade, não é? de atender aquele neto. Então, você dá um espaço na sua vida, na sua relação, que vai se estender a esses netos. Então, quanto mais... Não é que os avós não possam ajudar, né? Mas é muito importante que um casal, quando tem um filho, estabeleça um núcleo ali, que seja o núcleo da família. Para, a partir dali, então, os avós vão se sentir à vontade para fazer o seu papel. Porque, às vezes, existem avós também sobrecarregados, né? Com uma demanda que seria da mãe e do pai, e, ao mesmo tempo, a demanda de avô e de avó. E, irmã Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Tem o blog, né? Inclusive, você vai poder assistir no blog da irmã Ana o nosso programa. Talvez já esteja assistindo, não é? Muito bem. Nós temos um blog e temos também a fanpage no Facebook, né? A fanpage é algo que nós alimentamos com mais frequência, porque colocamos coisas interessantes de outros blogs, de outras páginas, enfim. Então, o endereço do blog é www.amamãestaemcasa, não é tudo junto, .blogspot, temudo no caso, .com.br.
E no Facebook você procura Mamãe Está em Casa e nós estamos lá também. Vai estar lá, com certeza. Até a próxima semana, trazendo mais um Papo de Mãe para você aqui na Rede Brasil. Até lá! A Rede Brasil apresentou Papo de Mãe, um programa que trata do universo da mulher mãe, seus anseios, sua história e desafios. Papo de Mãe. Apresentação: Aline Gomes, com a psicóloga Ana Cláudia.